achei importante que o Dino qualificou, e a gente pode ouvir a fala dele, essa questão dos clubes de tiro, porque o bolsonarismo chiou. Então, o Dino explicou que não serão fechados todos os clubes de tiro existentes. Vamos ouvir o que ele disse? Então, você tem clubes de tiro sérios, clubes de tiro que de fato se dedicam à atividade esportiva. Infelizmente, na ausência de fiscalização, por trás de atividades legais, se implantaram atividades ilegais, criminosas, desviando armas, vendendo armas para quem? Para as quadrilhas. Nós estamos aqui desde o início falando de quê? De organização criminosa, de facção. E onde essas facções conseguem as suas armas? Elas vão na loja e compram? Não. Tem o contrabando, claro, nas fronteiras, nos portos, que é uma área que nós estamos atuando, mas também tem esse desvio de gente que diz que compra arma porque é caçador e, na verdade, aluga arma para a facção. Toda semana sai notícia disso. Nós aprendemos, a Polícia Federal aprendeu no Rio de Janeiro, numa só cidade, mais de 1.000 armas que iriam para onde? Para o crime organizado. Então, nós estamos preocupados com essa situação dos clubes de tiro que não cumprem a lei. Então, a diretriz do presidente vai ser cumprida com o novo decreto que ele editou. Tem muita gente reclamando. Eu lamento, porque são pessoas que fazem um discurso falso de defesa da liberdade. Existe liberdade de matar? Existe liberdade para cometer crime? Existe liberdade para fraudar, para desviar arma para quadrilha? Não. Que liberdade é essa? Então, o presidente tem alertado isso para separar o joio do trigo. Então, quem é colecionador de verdade, ok. Caçador, atirador, esportivo, muito bem. É uma atividade legítima. Agora o presidente deu essa diretriz e nós vamos cumprir para intensificar a fiscalização nos clubes de tiro, e aqueles que não cumprem a lei, obviamente, serão fechados. Ou seja, então, inicialmente, a ideia não é acabar, é ficar de olho em quem trabalha sério e em quem não. Regulamentar e fiscalizar. E com isso, nós sabemos que progressivamente vamos afastar do mercado os maus profissionais. Então, Ana, ele deixou isso, né? ele deixou esse esclarecimento para a população, que acho que foi importante. Uma outra fala que chama atenção, né, Ana? Porque tem muita crítica ao chamado punitivismo de esquerda. Existem críticas de gente da esquerda, inclusive, não é só a extrema-direita que está dizendo isso. A legislação para dar mais proteção ao Estado. E os bolsonaristas, Ana, eles tiram proveito disso, dizendo assim, a ditadura comunista do Lula está avançando, a ditadura comunista do Moraes. Então, o Lula teve que dar um esclarecimento a um radialista de Belo Horizonte sobre essa nova legislação proposta pelo governo federal, que aumenta as penas daqueles que cometerem um crime contra autoridades públicas. Aí vamos ouvir a explicação que o Dino deu. Vamos. Compreendo a preocupação dos que me antecederam para falar a respeito de segurança pública, do pacote de segurança, mas eu queria abordar uma outra questão com o senhor. O pacote da democracia, que em tese seria uma proteção a autoridades constituídas, tem provocado no meio jurídico algum questionamento. Eu converso com alguns juristas que me dizem que há até uma semelhança com a Lei de Segurança Nacional, que é um instrumento da ditadura. Eu queria ouvir a sua opinião, ministro. Paulo, muito obrigado pela tua pergunta. De fato, respeitamos críticas que são feitas por colegas do direito. Sabíamos que essas críticas viriam, mas nós estamos trabalhando em uma nova legislação. Houve a revogação da Lei de Segurança Nacional, nós temos um capítulo do Código Penal chamado Crimes contra o Estado Democrático de Direito, tivemos os eventos terroristas e de vandalismo do dia 8 de janeiro, ameaças concretas, por exemplo, explodir o aeroporto de Brasília, como no dia 24 de dezembro, dia do Natal do ano passado. Então, nós precisamos olhar a realidade. Então, não se trata de reeditar a Lei de Segurança Nacional, mas adequar esse capítulo do Código Penal relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito à gravidade dessa gente que continua por aí. O presidente Lula, aliás, destacou isso com muita propriedade no domingo, num discurso no Sindicato de São Bernardo do Campo, quando ele menciona que, infelizmente, essas pessoas podem estar mais recolhidas, mas continuam ameaçando,
planejando ou incitando mesmo ataques que não são ataques contra as pessoas, são ataques contra a sociedade. Porque, veja, um ministro do Supremo, por exemplo, para julgar, ele precisa ter tranquilidade. Se ele estiver pressionado, coagido, ameaçado, ele ou sua família, é claro que ele não vai exercer bem a sua função. E quem perde ele, não, ele vai receber o salário dele normalmente. Quem perde é a sociedade. Por isso, a necessidade dessa revisão da legislação. Nós mandamos esse projeto, Paulo, e aí há pessoas que dizem assim: mas uma pena de 20 a 40 anos para quem matar o presidente da República é uma pena alta. Mas o que pode ser mais grave do que uma pessoa, para dar um golpe de Estado, matar, assassinar o presidente da República? E essa pena de 20 a 40 é alta mesmo, diante da gravidade da conduta. Nós não podemos banalizar o crime. Veja que quando houve aquele atentado à vida do ex-presidente Ronald Reagan nos Estados Unidos, houve uma punição, havia um debate sobre inimputabilidade, semi-imputabilidade do autor do crime, mas o certo é que ele ficou mais de 40 anos com privação da liberdade, foi solto agora, 42 anos depois. Então eu não defendo punitivismo, eu não defendo olho por olho, dente por dente, mas eu defendo a proporcionalidade. E aí, Paulo, o Congresso vai examinar. Comparar com a Lei de Segurança Nacional é bem característico. Eu acho que assim, né? Eu acho que essa questão de proporcionalidade diante da situação, né, Ana? Você sabe que as leis mudam em função dos novos, né? Nós não tínhamos legislação relativa à internet, à rede social, nós não temos nada disso. Isso vai mudando, né? As apostas esportivas não tinham legislação, porque elas surgiram de repente, né? Essa taxação das apostas esportivas, por exemplo, é um fenômeno, né? São fenômenos novos que vão acontecendo, você tem que adequar a legislação. Eu realmente não acredito que seja um exagero como forma de evitar que o cara pense, o cara pensar, falar, bom, vou passar 40 anos preso se eu der um tiro no Xandão. Então o cara vai, escreve um artigo no jornal, o cara se manifesta contra o Xandão nas redes sociais, o povo do bolsonarista diz que ele é ligado ao PCC, o que não é verdade, e que ele foi advogado do PCC, de fato ele foi, não do PCC, mas de alguns integrantes do crime organizado. Enfim, você faz isso na rede social dentro dos parâmetros de uma democracia. E é bom você ter uma punição, você não acha? Uma punição para o cara já nem pensar em tentar um tiro no ministro. E aí, nós estamos falando do ministro, pode ser o ministro bolsonarista do Supremo Tribunal Federal. Sim. Nós vimos nos últimos anos, né, Zenha, o crescimento desse tipo de ataque, principalmente ali já no golpismo contra a presidenta Dilma, a forma como ela teve uma escalada, né, contra as autoridades. Depois, com o golpe consumado, a própria crescimento do bolsonarismo até ganhar as eleições e ao longo do seu governo, né, com estímulos, incitação ao crime, né, de ataque ao STF, de entrada no STF, de invasão do STF, de perseguição aos ministros na frente das suas casas, né, e por onde eles passavam, e até a gente culminar no 8 de janeiro, em que os golpistas chegaram na porta da sala do presidente Lula. Se algo, não sei o que seria mais do que isso, só a morte mesmo, só o assassinato do presidente. Então, como você bem disse, as circunstâncias históricas e os novos desafios, eles se apresentam, e o Estado e o Legislativo e o Judiciário, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário precisam se adequar e reagir, né, a essa situação, que é uma ameaça concreta à democracia. Se isso não é uma ameaça concreta à democracia, o que é, né? Então, acho que é nesse sentido, e eu achei que a explicação do Flávio Dino foi muito, muito didática, como sempre, né? Ele é muito claro no que ele diz. Até tem uma hora que dá vontade de rir na entrevista dele, que ele fala assim, que pode ser maior do que assassinar, matar um presidente, atacar, né, uma autoridade. Ele usa até uma certa... a gente fica estupefato que as pessoas questionem isso, né?